Olá galera, eu sou Natiane Marinho, sou serva aqui na Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo de Vila Constância, trabalho aqui, sirvo com o pessoal do Somos Um, Ministério de Jovens e da nossa igreja muito amado, e hoje eu vou compartilhar com vocês sobre Jornada com o Espírito Santo, falar em línguas. Um tema muito polêmico, as pessoas têm muitas dúvidas, uns amam, uns rejeitam, mas é bíblico e nós devemos sim falar sobre esse dom ou ferramenta, como nós vamos explicar hoje. Vamos meditar em 1 Coríntios, no capítulo 14. Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele falou a respeito dos dons. Então ele citou vários dons, nós conhecemos, é bem famoso esse capítulo, sobre os 9 dons do Espírito. E no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele ressaltou, aprofundou e ele distinguiu o falar em línguas. Então 1 Coríntios 14, eu vou ler alguns versos. O verso 1 para a gente começar. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Então, nesse primeiro versículo, Paulo, ele já dá um comando. Busquem e se dediquem. Busquem com dedicação os dons espirituais. Então, nós não devemos falar apenas, mas nós devemos buscar. E é por isso que a gente está gravando esse vídeo hoje. No verso 18, ele disse: dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Então vamos lá. Eu acredito que tudo, na verdade acredito veementemente, que tudo que está na palavra de Deus, cada verso tem um propósito. Nada está ali em vão, afinal é a palavra de Deus. E Deus, na sua infinita sabedoria e poder, Ele não iria inspirar algo que não fosse necessário em alguma época da igreja. Nós sabemos que a igreja ela já tem duração há mais de 2000 anos, desde o primeiro século com Cristo. E alguns dizem que o falar em línguas, alguns dos dons, eles foram apenas para a igreja primitiva. O que eu acho estranho, porém respeito. O falar em línguas, Paulo ressalta aqui no verso 18 que ele dá graças a Deus por falar mais do que todos. Então ele indica duas coisas. Ele falava muito em outras línguas. E 2, é muito importante que nós falemos em outras línguas. Eu me inspirei muito em estudar o falar em línguas porque eu recebi esse dom, eu recebi essa capacitação do Espírito Santo no mesmo dia que eu fui batizada no Espírito. Então eu recebi os dois juntos. E eu comecei a perceber que cada dia eu orava de uma forma diferente, eu falava de uma forma diferente, eu observei que tinham vários, como se fossem sotaques, sons muito distintos, da qual eu era condicionada certa vez a interceder, certa vez a orar por mim, certa vez a falar com Deus e até cantar. E eu via que tinha muita diferença, eu não entendia nada. Então, como as pessoas também não conheciam muito, eu comecei a buscar na internet, e para quem busca com bons olhos, tem muita coisa boa na internet, não é só coisa ruim. E eu comecei a estudar com o pastor Luciano Subirá. Eu li um livro que eu vou indicar no final e eu comecei a assistir as ministrações. Então eu comecei a observar que há vários tipos do falar em línguas. E por isso que eu senti essa diferença. Por exemplo, quando a gente entra numa farmácia, tudo ali é medicamento. Mas cada medicamento tem uma função, serve para uma coisa. Loja de sapatos. A gente vai numa loja de sapato, tudo é sapato. Todas vão ser colocados nos pés, mas para cada um deles, ele é usado para uma ocasião diferente. Um para o verão, um para o inverno, um para ficar em casa, um chinelo, uma bota, você vai para uma neve. Então, cada calçado, apesar de usar todos os pés, tem uma função diferente. E o falar em línguas tem também as suas diferenciações. Isso é muito importante. Não é apenas uma forma de falar em línguas, não é tudo dom de variedade de línguas. Há diferenças e a gente precisa entender, porque a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de entendimento.
Então, nós precisamos entender, né, aprender e depois começar a buscar. Ou se você já tem essa ferramenta, esse dom, você já fala, você já se move, nós vamos explicar aqui algumas diferenças para ajudar você e edificar, e você edificar outros, porque esse é sempre o propósito. Nós vamos ressaltar aqui apenas três tipos do falar em línguas. Tem vários, como eu falei, mas nós vamos ressaltar três. Oração em línguas, cantar em línguas e variedade de línguas. O cantar em línguas, a oração em línguas e o cantar em línguas, eles são ferramentas. Nós falamos que são usados de maneira individual, é íntimo, seu com Deus. Ninguém entende. Agora, a variedade de línguas que consta lá, em 1 Coríntios, no capítulo 12, um dos dons citados pelo apóstolo Paulo, ele é um dom. E a gente sabe que dons, eles são sempre para edificação dos outros, nunca para nós mesmos. Então, há uma grande diferença. Oração, que é o falar em línguas a Deus, que Paulo cita, é para nós e Deus, é um canal de oração. O cantar também, cantar em línguas, é um canal nosso e Deus. E eu também vou falar no finalzinho, bem rapidamente, sobre cantar em outras línguas, que são línguas mesmo, de idioma, que é um dom. Então, primeiro, oração em línguas. Em 1 Coríntios 14, no verso 2 e o verso 14. No verso 2 diz assim: pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. O falar a Deus é uma oração. E ele continua dizendo: de fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. E um pedacinho do verso 4, para complementar, diz: edifica-se a si mesmo. No verso 14, ele deixa mais explícito que é uma oração. Ele diz, no verso 14: pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então aqui, nesses três versos, Paulo distingue uma das formas do falar em língua. Ele diz que é uma oração, é o homem falando a Deus, é um canal único entre ele e Deus. E ele vai nos instruir a fazer isso em secreto, porque é uma oração, né? Então você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso no seu carro, você pode fazer até em locais públicos, mas desde que seja em um volume baixo. E depois a gente vai falar mais o porquê. Então, oração em línguas é uma comunicação entre você e Deus. Só vocês, ninguém entende e nem você. Sua mente fica infrutífera, é o espírito que está orando. Então, corpo, alma e espírito é a composição do homem. Só o espírito vai falar, vai orar. A sua mente vai ficar infrutífera. Não pode ser interpretado. Alguns estudiosos acreditam que nem Satanás entende essa linguagem. É uma linguagem, como se fosse uma linha privada entre você e Deus. Só vocês têm essa conexão. Ninguém mais consegue interpretar ou interferir. Então, não pode ser interpretado. O conselho de Paulo é que faça individualmente, como eu já falei. É uma ferramenta de edificação espiritual, ou seja, quanto mais você fala em línguas, nessa linguagem com o Pai, esse tipo de oração, mais você vai ser edificado, mais você vai adquirir sensibilidade, mais há relatos também de pessoas que receberam vários dons em praticar em longos períodos a oração em línguas, em secreto com o Pai, receberam dom de cura, variedade de línguas, interpretação de línguas, vários outros dons, palavras de sabedoria, aumenta a nossa santificação. É muito interessante porque o Espírito Santo, ele se move nesse dom na nossa língua, né? E Tiago, ele vai falar da importância da nossa língua, que pode abençoar e pode amaldiçoar. É um órgão pequeno, mas que pode causar um grande estrago. Então, há uma santificação em nós. Quanto mais nós oramos em língua, mais nós somos santificados. Mais o Espírito Santo, ele tem o poder sobre a nossa fala, sobre aquilo que sai da nossa boca, que a Bíblia diz que pode, né, tem um grande impacto na nossa vida e na vida dos outros, e a nossa visão espiritual.
nós ganhamos uma proporção muito maior da visão espiritual, fica tudo muito mais nítido, muito mais claro, é uma sensibilidade, é um aprofundamento. Eu gosto de falar que é um aprofundamento no mundo espiritual. Tem todo mundo que orar em línguas? Não. Há irmãos nossos aqui da igreja mesmo que não oram, porém respeitam e estimulam os outros a fazer isso. Né? Não é para todo mundo. É importante a gente saber que a oração em línguas, ela não é o dom. Então, ela está disponível para todos. Paulo lhe diz isso, né? Que ele gostaria que todos falassem, mas não é todo mundo que quer, não é todo mundo que busca, não é todo mundo que acredita. Isso não é cláusula de salvação ou de ser cheio do Espírito Santo, não é. Uma pessoa que não fala pode ser cheia do Espírito Santo. É uma questão de desejo, de busca mesmo. Mas, como jejum, né? O jejum, Jesus não obrigou a gente, não tem nenhum mandamento que obrigue, que diga que a gente tem que fazer o jejum para a gente ser salvo. Não. Salvação é aceitar ao Senhor Jesus, se submeter a Ele e viver uma vida com Cristo. Né? É pela graça, não é mérito nosso. Mas aqueles que jejuam acessam níveis mais profundos com Deus. A oração em línguas é a mesma coisa. É para todo mundo. Quem não quiser não faz, né? Não vai para o inferno nem nada por isso. Mas aqueles que praticam acessam níveis diferenciados com Deus. Então, fica o meu conselho, ore em línguas. Se você não ora ainda, primeiro, deseje, busque esse dom.